Você pode orar em outras línguas. Você pode orar no Espírito alguns minutos. Ei, você pode orar no Espírito em alguns minutos. Ei, adorando ao Senhor em Espírito e em verdade, consagrando a tua vida. Ei, os instrumentos vão continuar tocando, amém? O louvor vai continuar ministrando e fluindo no nome de Jesus. Ei, pastor, eu não oro em outras línguas. Então se consagre ao Senhor nessa noite. Diga para Ele quem Ele é para você. Declare a palavra, cante a canção. Nós te adoramos. Querido, você pode levantar suas mãos. Esse louvor fala de montanhas que estão sendo removidas, fala de cadeias que estão sendo quebradas. E eu não sei, querido, se você fica alegre ou empolgado em saber que há poder no nome de Jesus para quebrar cadeias, para mover montanhas, para mudar a sua vida no nome de Jesus. Ei, você pode atrair o poder de Deus com as suas palavras e com a sua fé. Oh, levante as suas mãos. Ei, declare a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus. Ei, nós cremos no poder do nome de Jesus. O nome sobre todo nome. O nome que cura, que restaura. Ei, que quebra cadeias. Ei, Pai, há poder nesse nome. E nessa noite, Pai, nós nos consagramos ao Senhor. Entregamos a nossa vida, a nossa casa, para desfrutar da unção e do poder que há no nome de Jesus. Pai, por isso muito obrigado. Obrigado por homens e mulheres encorajados, fortalecidos. A palavra de Deus gerando fé no seu coração. Espírito de sabedoria e de revelação, abrindo os olhos do seu coração. Você recebendo a palavra de Deus, ela caindo no seu coração, o seu coração como uma terra fértil, aonde ela vai crescer, aonde ela vai frutificar, aonde ela vai, transformar o ambiente no nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado, ó Pai, por esse curso. Obrigado porque Jesus está vivo. Nós vamos celebrar a ceia. Querido, a ceia é a vitória do Cordeiro. A ceia é a vitória do Cordeiro sobre a morte. É a vitória do Cordeiro sobre a doença. É a vitória do Cordeiro sobre a miséria. É a vitória do Cordeiro sobre o diabo. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Está feito. Você disse, eu acredito. Você disse, está feito. Querido, eu declaro você se alegrando a cada dia mais com a palavra de Deus, ela ficando viva dentro de você, para quando você ouvir falar, isso vai mexer você por dentro, isso vai tocar você de uma forma
espiritual, não emocional. Porque eu não sou um animador de plateia, mas a palavra de Deus, ela vai tocar no teu espírito, e você vai celebrar a vida abundante, você vai celebrar a cura divina, você vai celebrar a provisão, sobrenatural, você vai celebrar, a proteção, o livramento que há em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus, pode sentar. Aleluia. Obrigado, louvor. Aleluia. Como eu disse, hoje é a ceia, querido. E ceia é o dia da gente fazer raiva no diabo. Aonde ele é, a derrota dele é escancarada. Hein? Aonde o diabo passa vergonha. Porque a palavra de Deus, que é viva e eficaz, diz que a cruz, querido, amém, é um símbolo da nossa vitória. Porque ela está vazia. Porque Jesus ressuscitou. Amém? Porque o cordeiro foi morto, mas hoje ele está vivo, à direita do trono de Deus. Aleluia. Por isso que toda vez, querido, que você se lembrar do sacrifício de Jesus, você deve se lembrar com alegria, com gratidão no seu coração, e discernindo o poder e a autoridade que há na vitória de Cristo sobre a morte. Amém? Abra comigo sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Quero ler com você um versículo aí, no primeiro capítulo, versículo 29 do Evangelho de João, no capítulo 1, aleluia. João, capítulo 1, versículo 29. Jesus encontrou com João Batista, amém? Jesus estava indo se batizar no Rio Jordão, e ele encontra com João Batista, e João Batista libera uma palavra sobre Jesus. Ele revela a identidade de Jesus, ele revela a missão que Jesus tinha aqui na terra. E olha o que João Batista diz a respeito de Jesus. E no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus. Diga comigo: Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe, querido, isso não pode ser apenas um ditado religioso. Isso não pode ser apenas uma tradição da tua igreja, aonde você repete sem entender o que significa. Porque talvez você já repetiu e foi intencional eu pedir você para repetir, porque talvez você já repetiu isso várias vezes. Mas o que isso significa? O que isso afeta a sua vida hoje? O que isso afeta você agora? O que isso afeta a sua eternidade? Sabe, querido, a palavra de Deus, ela precisa ser compreendida, amém? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O papel do Espírito Santo na nossa vida é nos revelar a palavra de Deus, porque Deus não quer ficar escondido, Deus não quer ficar oculto do nosso entendimento. Pelo contrário, a vontade de Deus desde o início foi se relacionar comigo e com você, foi se relacionar com o homem. Deus nunca se escondeu do homem, pelo contrário, foi Adão que se escondeu de Deus depois do pecado, mas mesmo naquela condição, Deus foi até onde ele estava, para deixar bem claro que o interesse de Deus sempre foi andar com o homem. Sabe, o cordeiro é um simbolismo, na verdade, né? Porque na velha aliança, animais tinham que ser mortos para cobrir o pecado do povo. Desde lá do Éden, quando Deus mata um animal e usa as vestes daquele animal para cobrir a vergonha, para cobrir o pecado, para cobrir a nudez de Adão e Eva, desde o início, Deus está apontando que haverá um substituto. Que haverá um substituto para ser sacrificado, para ser morto no lugar do homem. E Deus foi preparando esse cordeiro desde o pecado original. Esse cordeiro foi cuidadosamente preparado, porque deveria ser um cordeiro sem pecado, deveria ser um cordeiro que pudesse realmente nos salvar, deveria ser um cordeiro que pudesse realmente redimir, resgatar a humanidade de uma forma completa.
Na velha aliança, os animais eram sacrificados, eles eram substitutos, eles eram sacrificados, o sangue deles era derramado, mas aquele sangue daqueles animais não tinha o poder de tirar o pecado, de destruir a barreira do pecado que existia entre Deus e o homem. Mesmo com aqueles sacrifícios, o homem continuava pecador. O homem continuava separado de Deus espiritualmente. A natureza espiritual do homem não era modificada. Ele continuava tendo que repetir os mesmos sacrifícios. Ele era necessário, uma vez por ano, o sumo sacerdote fazer um sacrifício pela expiação do pecado. Quando Israel estava preso no Egito, Deus mandou que Moisés orientasse o povo a matar um cordeiro. Mais uma vez Deus mostra para o povo dele um substituto, um animal, um cordeiro. Na Páscoa judaica, esse cordeiro é morto. E naquele momento, lá no Egito, o sangue daquele cordeiro foi colocado nas portas das casas, para que a morte não alcançasse quem estivesse do lado de dentro. Ou seja, de que lado você está diante da morte? Você está do lado de dentro, aonde o sangue de Jesus já te purificou do pecado? Ou você está do lado de fora, ainda à mercê das circunstâncias desse mundo? Sabe, querido, desde o início, Deus sempre apontou para o Cordeiro. E João Batista disse que Jesus era o Cordeiro de Deus. Não era um cordeiro da terra, não era um animal, pelo contrário, era o próprio Deus, assumindo a forma de um homem. Sabe, querido, quando você pensa que o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, assumiu a forma humana, de carne e osso, para morrer, ser sacrificado no seu lugar, que não merecia, isso tem que mexer com você. Nós não merecíamos, eu não merecia, mas a verdade é que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu próprio filho para ser sacrificado no nosso lugar. Para quê? Para que todo aquele homem, toda aquela mulher que cresce em Jesus não perecesse, mas tivesse vida eterna. Querido, esse era o contexto bíblico. Portanto, o Cordeiro de Deus, ele não veio para julgar o mundo. Na primeira vinda, como Cordeiro, Jesus não veio julgar o mundo. Na sua segunda vinda, ele virá como um leão, ele virá como um juiz, ele virá como um rei, para governar, julgar e estabelecer o milênio. Mas na sua primeira vinda, ele veio como um cordeiro, ele veio para ser sacrificado. Na verdade, Deus assumiu a forma humana para morrer na cruz, porque esse era o único jeito dos seus pecados serem perdoados. Esse era o único jeito de você ser justificado. Esse era o único jeito de que você fosse alcançado, transformado pelo poder de Deus. Abre comigo a sua Bíblia lá em Colossenses, no capítulo 2. Quero ler com você o versículo 13 e até o versículo 15. Colossenses, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 15. Aleluia. A carta, aos Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Amém? As cartas à igreja, querido, são fundamentais para você entender como que você deve viver na nova aliança. Como eu disse, olha, na velha aliança, a velha aliança ela tinha ordenanças, ela tinha a lei mosaica, ou seja, haviam sacrifícios rituais que deveriam ser feitos, mas tudo isso era uma sombra daquilo que viria a acontecer. Na nova aliança, o sacrifício não é mais de animal. Amém? Porque existe o sacrifício do Cordeiro de Deus. Falando sobre esse sacrifício do Cordeiro de Deus, o apóstolo Paulo diz o seguinte, a partir do versículo 13: enquanto vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Eu vou ler novamente. E quando vocês, falando
para os cristãos da cidade de Colosso: e quando vocês estavam, o verbo está no, então eles não estão mais o quê? Mortos. Ei, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, incircuncisão é sem aliança, ou seja, aquelas pessoas que vinham de uma cultura grega, antes de se converterem ao cristianismo, elas estavam mortas nos seus pecados e na incircuncisão da sua carne. Elas estavam mortas espiritualmente, sem aliança com Deus. Mas é justamente nessa hora, quando nós estávamos nessa posição, que o sacrifício de Jesus nos encontrou. E qual foi o impacto do Cordeiro de Deus? Qual é o impacto do sacrifício do Cordeiro de Deus na vida de alguém que estava morto? Olha o que diz o texto: ele lhes deu vida, juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Ou seja, eu estava morto, mas por causa do sacrifício do Cordeiro, agora, pela fé em Cristo Jesus, eu estou vivo. E eu não estou falando de forma física, porque aquelas pessoas, elas leram a carta, amém? Então, fisicamente, elas estavam vivas, amém? Mas o apóstolo Paulo diz que elas estavam mortas no passado. Ou seja, uma morte espiritual, separadas de Deus, sem comunhão, porque é isso que o pecado trouxe para a humanidade, morte espiritual. Mas a boa notícia, querido, para mim e para você, e por isso nós vamos celebrar a ceia nessa noite, é que em Cristo Jesus, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Quando Cristo ressuscitou dos mortos, Ele estava também levando com Ele a vida de cada um de nós. Porque se você estava morto e hoje você está vivo, você ressuscitou. Pensa comigo, se você estava morto espiritualmente e hoje você está vivo espiritualmente, o que aconteceu com você? Você ressuscitou. Por isso que nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. E por isso agora espiritualmente o nosso espírito está vivo e estamos assentados nas regiões celestiais, acima dos principados e das potestades. Ou seja, a ressurreição já está em operação na sua vida. O poder da ressurreição e da vida que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos já está operando no nosso espírito, no nosso homem interior, porque Ele já nos deu vida juntamente com Cristo. Por isso agora você pode ser guiado pelo Espírito. Por isso agora você não depende mais de intermediários. Você pode buscar a Deus porque Jesus é o seu sumo sacerdote. Por isso agora você pode orar e Deus vai te ouvir. Por isso agora as suas orações não estão mais encobertas. Porque a barreira do pecado foi destruída. Existe um caminho aberto. Agora você pode se mover por esse caminho. Agora você pode se aproximar de Deus na igreja, no grupo de conexão, na sua casa, no seu trabalho, dirigindo, em qualquer lugar, amém? Você pode falar com Ele, você pode receber uma resposta, você pode ser guiado, instruído, fortalecido e encorajado, porque não há mais separação, amém? Você tem acesso à presença de Deus, querido. O próprio Deus agora habita em você. Oh, aleluia. E o texto, vamos continuar lendo. Ele diz que perdoou todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Aleluia. O sangue de Jesus, querido, ele tem poder de nos purificar de todo pecado. Se você se arrepende e confessa o seu pecado, o sangue de Jesus tem poder de purificar você de todo pecado. Se você se arrepende e confessa, se você entende que errou e admite isso para Deus, o sangue de Jesus tem poder de purificar você de todo pecado, para que você fique livre da condenação, livre da culpa, para que você possa se aproximar de Deus como um filho se aproxima do Pai, amém? Livre de culpa e condenação. Mas vamos continuar lendo o texto. O que mais que Jesus fez nesse sacrifício? Olha só o que o texto diz: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual
nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Quais são essas ordenanças? O que era isso que era prejudicial? Querido, na velha aliança, a lei apontava para o pecado do homem. Quando Cristo foi pregado na cruz, ele aboliu a condenação da lei. Ele aboliu a justificação pelas obras. As obras que muitas vezes estavam pesando sobre as pessoas, uma lei que era impraticável. Essas eram as ordenanças que pesavam sobre a humanidade, porque o homem não conseguia praticar a palavra de Deus. O homem não conseguia obedecer a Deus. Por quê? Porque havia uma separação, querido. E essa separação impedia que a sua natureza fosse transformada. Seria como se eu dissesse para um peixe que ele precisa nadar, mas tirasse ele da água e colocasse na terra. O que vai acontecer com ele? Ele vai conseguir nadar? Ele vai viver ou ele vai morrer? Foi isso que o pecado fez. Deus diz, a lei diz, ei, você precisa fazer isso, fazer aquilo, não pode pecar, não pode errar. Mas ao mesmo tempo o pecado tirou você da presença de Deus. O pecado tirou você do ambiente do céu. O pecado tirou você da comunhão com o Espírito Santo. Ou seja, as ordenanças da lei continuavam. Mas agora a sua natureza, o ambiente que você estava inserido não era mais o mesmo. Por isso o homem ao longo da história buscava se aproximar de Deus, buscava obedecer a Deus, mas falhava em todas as suas tentativas. Era necessário destruir a barreira. Era necessário destruir a barreira do pecado. Era necessário uma mudança interior. Era necessário uma mudança de dentro para fora. Na velha aliança, o templo, o tabernáculo, o templo, os sacrifícios, tudo isso era externo. Tudo isso era estético. Tudo isso era físico. Não era espiritual. Não era interior. Não mudava a essência, a natureza humana. Por isso o homem continuava tropeçando nas suas escolhas. Mas a boa notícia, querido, é que Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós, cravando na cruz. E o texto continua dizendo, e despojou os principados e potestades. Despojar, querido, é arrancar do trono. Despojar é como se o Rocha tivesse sentado ali, e eu chegasse ali, até com certa violência, e tirasse o Rocha dessa cadeira até com certa violência, arrancasse ele mesmo daquele lugar. Isso é despojar. Despojar não é dar licença, por favor, você pode se retirar? Não. Isso não, despojar é arrancar, é expulsar, é botar para correr. E foi isso que Jesus fez com os principais e com as potestades. Ele despojou. Quando ele ressuscitou, querido, ele despojou o diabo. Ele arrancou o governo da mão do diabo. Ele arrancou Satanás da posição de governo sobre a sua vida. Ele despojou os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Oh, aleluia! Sabe, querido, Jesus, ele perdoou o seu pecado. Ele mudou a sua natureza. E ele te colocou numa posição de vitória. Olha o que ele fez. Ele perdoou os pecados do passado, porque o sangue de Jesus te purificou. Ele morreu no seu lugar. Ou seja, ele pagou a dívida. Ele perdoou todos os pecados. Amém? Mas não parou por aí. A Bíblia diz que ele nos deu o quê? Uma nova natureza. Nós estávamos mortos e agora nós estamos vivos. Nós recebemos o Espírito Santo. O nosso espírito agora está vivo. Ou seja, eu tenho uma nova natureza espiritual. O meu velho homem morreu. Amém? Agora eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Enfim, eu sou uma nova pessoa. Eu tenho uma nova natureza. Para quê? Para que eu não peque mais.
para que eu não erre mais, para que eu agora consiga obedecer a palavra de Deus, porque antes eu não conseguia, mas agora pela graça, porque graça é capacidade divina também, graça é favor imerecido, mas também é capacidade divina que me capacita a andar em santidade, a avançar, a obedecer a Deus. Mas e o meu inimigo? Ele continua governando? E o meu inimigo, ele vai continuar tendo autoridade sobre a minha vida? Por isso que além de perdoar o seu pecado e resolver o seu passado, te dar uma nova natureza e te capacitar no presente, ele te colocou numa posição de vitória sobre o diabo, para que você exerça autoridade sobre as trevas, para que você expulse demônios, para que você cure os enfermos, para que você desfaça as obras do diabo, para que o diabo corra de você. Essa é a vitória de Cristo na cruz. Ele despojou publicamente, expôs o diabo à vergonha, ao desprezo. Oh, aleluia. Vou te dar um exemplo para ilustrar isso. Vem cá, Rocha, por favor. Pastor Marco Túlio, Renato. Vem cá. Eu vou honrar aqui o Rocha. Vem cá, Rocha. Você vai ser Deus, vai ficar desse lado aqui. Pastor Marco Túlio vai ser o pecado. Misericórdia. Renato vai ser o homem. Essa era a condição espiritual do homem antes de se converter. E eu não estou falando de vir para a igreja e ter uma religião, não. Estou falando de nascer de novo. Estou falando de crer em Jesus como Senhor e Salvador de verdade, sem hipocrisia e falsidade. Com coração aberto, verdadeiro, genuíno, arrependido, quebrantado mesmo, crendo que precisa de um Senhor e um Salvador. O homem sem Cristo estava separado de Deus, porque existia uma barreira. O homem tentava se aproximar, com o quê? Sacrificando animais, boas obras, praticando a lei de Moisés. Ele tentava, mas havia uma barreira. Mesmo com os sacrifícios da velha aliança, o homem não conseguia se aproximar. Por isso, o homem permanecia afastado, cativo, sendo governado pelo príncipe desse mundo. Sabe, querido, tem pessoas que talvez não estão aqui hoje e que estão nessa condição espiritual. Talvez pessoas da sua família, pessoas talvez do seu trabalho, e que precisam receber Jesus para sair dessa posição. Eu te encorajo a falar para essa pessoa o que você está ouvindo nessa noite. Eu te encorajo a sair daqui, quando encontrar com essa pessoa, dizer para ela que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que isso significa que em Cristo Jesus ela vai ter acesso a Deus, ela vai desfrutar da salvação, do perdão dos pecados, da vida eterna, ela vai desfrutar de uma nova vida na presença de Deus. Amém? Vem cá, vou pedir o Eduardo. Vem cá, Eduardo. Olha o que Cristo Jesus fez. Jesus, ele arrancou, querido, a barreira do pecado. Ele destruiu a barreira que existia entre o homem e Deus. Ele abriu um novo e vivo caminho. Para que serve um caminho, querido? É para você andar, é para você avançar, é para você percorrer esse caminho. Não tem sentido a Jesus abrir um caminho e você ficar parado. Não tem sentido Jesus abrir um novo e vivo caminho e você ficar questionando, reclamando, murmurando, duvidando. Ei, para de reclamar e começa a andar pelo novo e vivo caminho que Cristo Jesus abriu. Vá em direção ao seu Pai. Vá em direção a Deus. Vá em direção a Ele. Amém? Vem cá, por favor. Fica aqui, Renato. O Eduardo vai ficar no meio. Então Jesus abriu um novo e vivo caminho. Mas olha o que, então Jesus se tornou o intercessor, uma ponte, um mediador, um sumo sacerdote. Amém? O mediador, querido, ele tem o poder de compartilhar, de ser um canal de condução. A natureza de Deus, através de Jesus, chegou no homem. A natureza espiritual, o Espírito Santo,
através de Jesus, habita no homem. O espírito do homem que estava morto, por causa de Jesus, agora está vivo. Quando você está em Cristo, querido, essa é a sua realidade espiritual. O teu espírito agora é o mesmo Espírito de Deus. Vou te fazer uma pergunta. Quem é a terceira pessoa da Trindade? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava com Deus. Mas por causa de Jesus, ele agora habita nos homens. Você tem a natureza do seu pai. Você tem a mesma natureza espiritual do Deus Todo-Poderoso. Ainda que você não compreenda, ainda que você não tenha o discernimento total do que isso significa, isso é o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Por isso, querido, Deus pode me chamar de filho. Por isso eu posso chamá-lo de pai. Na velha aliança, quando Jesus chamou Deus de pai, os fariseus queriam matar Jesus. Porque Jesus chamou Deus de pai. E por que Jesus chamou Deus de pai? Quem habitava em Cristo? Qual era a natureza que Jesus tinha? O Espírito de Deus. Querido, hoje eu e você fomos perdoados. A barreira do pecado destruída. A natureza de Deus compartilhada comigo e com você. Para que agora eu possa viver uma vida plena, abundante na presença de Deus. Amém? Mas não para por aí. É o que está escrito lá em Colossenses. O que Jesus fez depois? Despojou os principados e as potestades. Expôs o diabo, que é o inimigo, ao desprezo, à vergonha publicamente. E colocou o homem numa posição de autoridade. Então vamos subir para a plataforma, por favor. Amém? Porque foi essa a posição que Cristo colocou o homem. Acima dos principados e das potestades. Por isso você pode orar com autoridade. Por isso você pode abrir a boca com autoridade. Por isso você pode expelir demônios. Você não faz na sua força. Você não faz na sua inteligência. Você não faz na sua habilidade, querido. Não tem a ver com a tua natureza humana. Tem a ver com a natureza de Deus em você. O maior habita em mim. Maior é aquele que habita em mim do que aquele que está nesse mundo. É o que a palavra de Deus diz. Maior. Você pode ser pequeno fisicamente, querido, mas o maior habita em você. Hein? Você pode até ser pequeno fisicamente, mas o maior, o Todo-Poderoso, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, ele habita em nós. E por isso, pela fé em Jesus, nós podemos exercer a autoridade. Por isso, querido, você não pode ficar de boca fechada. Você não pode ver o diabo fazendo gracinha e retroceder. Você não pode se calar diante de uma dificuldade. Você não pode desanimar diante de um problema. Você não pode recuar diante, querido, de um barulho que o diabo está fazendo. Você precisa ter consciência da tua identidade, de quem você é e da autoridade que você tem em Cristo Jesus. E exercer a autoridade espiritual, botar o diabo para correr, declarar a doença vai embora, declarar a cura divina, declarar a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu marido, sobre a tua esposa, sobre o seu trabalho. É você agora, querido, que exerce a autoridade. Pode sentar. Aleluia. Uma salva de palmas aí para os nossos irmãos. Por isso, olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 16. O que eu e você temos que fazer diante da revelação do que a ceia significa. Estou falando da ceia. Estou falando, porque isso aqui tem um simbolismo espiritual. Isso aqui aponta para um fato que já aconteceu.
Amém? Diante da revelação daquilo que Cristo fez, o que nós agora vamos fazer? Nós, a igreja, o corpo de Cristo, nós que nascemos de novo, nós que já tivemos os nossos pecados perdoados, como eu e você agora, devemos nos mover. Olha o que diz Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno, ou socorro em algumas traduções. Eu e você, querido, agora, que temos um vivo e novo caminho aberto. Aberto até onde? Até o trono. Jesus abriu um novo e vivo caminho até o trono da graça. Trono fala de governo, mas graça fala de socorro. Trono fala de autoridade, mas graça fala de compaixão. Trono fala de um lugar que emana poder, mas a graça fala de um lugar que você pode entrar. É esse o ambiente, querido, que Cristo preparou para mim e para você. Por isso sou eu agora que me aproximo dele. Eu tenho que me aproximar como? Com confiança, não com medo. Eu tenho que me aproximar crendo e não duvidando. Eu tenho que me aproximar com alegria e não com tristeza. Por quê? Olha a minha posição. Ei, olha o que Cristo fez. Por isso, querido, eu já me aproximo rindo. Eu já me aproximo celebrando. Ei, porque eu não estou indo lá para ver se vai dar certo ou não. Eu já sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Jesus já venceu, já ressuscitou. O diabo já foi derrotado. Então, quando eu me aproximo do trono da graça, eu me aproximo com a revelação da salvação em Cristo Jesus, entendendo o que realmente significa o sacrifício dele. Por isso você deve se aproximar do trono, querido, com confiança. Confiança é o contrário da dúvida. Confiança é o contrário de incredulidade. Eu tenho que me aproximar crendo, convicto daquilo que Cristo Jesus fez por mim. Amém? Por isso sou eu e você que devemos nos mover. Porque a fé, querido, sem obras é morta. Você diz para mim que crê em Deus, mas na hora que você precisa se aproximar do trono da graça, você duvida. Você diz para mim que você crê em Jesus de verdade, mas quando você precisa de um socorro, você não se aproxima do trono da graça, que está disponível para você. Pelo contrário, você se volta até mesmo contra Deus, por causa dos problemas, por causa das frustrações, das dificuldades e das decepções. Sabe, querido, eu falei hoje para minha filha, falei, Maria Isabel, quando a gente está com problema, Deus não manda a gente procurar as pessoas, não. Jesus falou, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve e meu fardo é suave. Você até pode buscar ajuda, conselho de alguém, mas a palavra de Deus não manda você buscar alguém quando você precisa de socorro. Ela manda você buscar o trono da graça. Ela manda você se aproximar daquele que tem poder realmente para resolver. Porque quem está no trono, querido, tem poder. Quem está sentado no trono tem poder. Quem está sentado no trono tem autoridade. Quem está sentado no trono governa. Quem está sentado no trono pode sim dar uma resposta que você precisa. Você pode buscar sim as pessoas. A igreja está aqui para te servir. O líder do seu grupo de conexão está lá para te encorajar. Mas nenhuma dessas pessoas vai substituir o trono da graça. Ninguém pode substituir a posição de Jesus. Você precisa ir até Ele. Você precisa conhecê-lo de verdade, para que a sua resposta, querida, seja uma resposta de fé. E para a gente terminar, eu quero falar um pouquinho da mulher do fluxo de sangue. Os evangelhos contam a história dessa mulher. Eu quero que você abra lá em Marcos, no capítulo 5. A partir do versículo 24, essa mulher, querido, 12 anos sofrendo de uma hemorragia, um fluxo de sangue contínuo. Naquela época, as mulheres que tinham essa doença, elas eram consideradas impuras, ou seja, elas eram impedidas de ter convívio social. Ela não podia nem ir na sinagoga, na igreja da época,
porque ela era considerada impura. Ela era, então, além da doença, ela era sozinha. Além da doença, ela tinha problemas de relacionamento social. E olha o que o texto diz, a partir do versículo 24, Marcos, capítulo 5, versículo 24. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Querido, 12 anos, não são 12 dias. Quantos anos essa mulher sofrendo? Ela havia padecido, o texto diz que ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, e gastando tudo o que tinha, sem conduto, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Essa mulher, querido, além da doença, agora ela estava pobre, porque ela tinha gastado todo o seu dinheiro em busca da cura. Ela tinha investido nas melhores ferramentas da medicina da época, mas ainda assim ela continuava doente. Ou seja, ela estava sozinha, doente, pobre e à beira da morte. O que você faria se estivesse no lugar dela? O que sairia da sua boca nessa posição? Às vezes a gente chuta a quina da cama e o nosso dia acaba. Às vezes uma pessoa trata a gente mal e a gente já quer abandonar e desistir de tudo. Essa mulher, querido, 12 anos, sofrendo, gastando dinheiro, ficando pobre, sozinha. E o texto diz que ela piorava cada vez mais. Mas olha o que diz o versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, oh glória a Deus, tendo ouvido, querido, como você está ouvindo hoje, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, olha o que essa mulher dizia, era reclamação, era murmuração, era desânimo, era tristeza, era desabafo emocional, embora eu entendo que às vezes nós precisamos, não tem nada de errado em você ter emoção, amém? Mas até quando elas vão governar a sua vida? Até quando você será refém das suas próprias emoções? Essa mulher, querida, ela tinha motivos para se tornar vítima das suas próprias emoções, vítima dos seus próprios problemas. Hoje, ela talvez receberia um diagnóstico de depressão, e ela estaria talvez, tomando medicamentos pesados. Por quê? Porque não tinha como solucionar o problema dela. Mas olha o que aconteceu com ela, quando ela ouviu a palavra de Deus, quando ela ouviu sobre Jesus, quando ela ouviu que Jesus curava, quando ela ouviu que Jesus estava libertando os cativos, quando ela ouviu que Jesus estava expelindo demônios, quando ela ouviu, querido, a palavra de Deus, começou a renovar a mente dela, começou a modificar os pensamentos, e à medida que ela ouvia sobre Jesus, ela começava a pensar diferente, ela começava a pensar que havia esperança, ela começava a pensar que talvez, quem sabe, ela poderia ser curada, e depois essa convicção foi aumentando no coração dela, e ela começou a dizer, ela começou a pensar consigo mesma, ela começou a abrir a boca, ela começou a crer, ela começou a acreditar que Jesus podia curá-la se ela apenas tocasse na roupa dele. Querido, a fé daquela mulher mudou a vida e a eternidade dela. Tendo ouvido a fama de Jesus, ela não tinha nem uma Bíblia para ler, querido. E você tem aí no seu celular. Ela não tinha acesso à palavra de Deus que você tem hoje. Rema, quem dera. Mas ela ouviu falar. E ela agarrou aquelas palavras. Sabe, querido, você pode ouvir muito, mas agarrar pouco a palavra de Deus.
A fé vem pelo ouvir, amém? Então você precisa ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas como você recebe a palavra? Com mansidão ou não? Você pode ouvir e ainda não agarrar a palavra de Deus como sendo verdade absoluta. Continue ouvindo, amém? Até ela se tornar verdade no seu coração, porque a fé é do coração, não é da mente. Ela primeiro tem que passar pela mente, renovar a mente, destruir as barreiras mentais. Imagina quantas barreiras mentais aquela mulher tinha na sua mente, porque ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, 12 anos. Quantas pessoas já tinham dito para ela: não tem jeito, você vai morrer. E ela começou a ouvir a fama de Jesus. Enquanto ela ouvia sobre Jesus, barreiras na mente dela eram quebradas, fortalezas na mente eram quebradas, a palavra de Deus separando alma e espírito, juntas e medulas, discernindo o propósito do coração, trazendo a revelação da verdade. E aí ela abriu o coração, ela creu com o coração e falou com a boca. Sabe, querido, ela ouviu sobre Jesus. E ela começou a dizer: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. Sabe, você precisa ouvir a palavra de Deus, querido. Se aproximar do trono da graça. Mas não pode fazer isso de boca fechada. Não pode fazer isso de boca fechada. Porque, olha o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Diz o seguinte: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Ou seja, a fé tem uma voz. A fé, quando ela é real, ela vai modificar a sua mente e também a sua fala. Porque através das suas palavras é que o poder de Deus vai se manifestar. Foi exatamente isso que aconteceu com aquela mulher. Olha o que diz o versículo 29. Olha o que aconteceu quando ela se aproximou de Jesus, falando que seria curada. Como você se aproxima de Jesus? Aquela mulher se aproximou crendo. Aquela mulher se aproximou falando. Aquela mulher se aproximou com confiança. Aquela mulher se aproximou com ousadia. Como você se aproxima de Jesus? Com dúvida, medo, condenado? Aquela mulher, querida, é um grande exemplo para mim e para você. Porque ela tinha muitos motivos para se sentir indigna, condenada, impura. Mas ela se aproximou, crendo que seria curada. E o que aconteceu? Olha o que diz o versículo 29. E logo a hemorragia estancou. Ou seja, imediatamente, no mesmo instante que ela se aproximou e tocou na veste, naquele momento, instantaneamente, a hemorragia dela foi estancada. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Aleluia! Jesus, o texto diz, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou a minha roupa? É interessante que Jesus percebeu que dele saiu o poder, amém? Mas ele não sabia para onde. Ou seja, a fé daquela mulher atraiu o poder para o corpo dela, atraiu aquilo que Jesus carregava para ela. Ela foi como um imã, querido, que atraiu o poder de Deus para a sua vida. Querido, a nossa fé, ela tem o poder de atrair aquilo que Cristo já conquistou. A nossa fé tem o poder de atrair aquilo que Cristo já conquistou para mim e para você. Jesus percebeu que dele tinha saído o poder. O louvor pode subir. Mas Jesus não sabia quem tinha tocado nele. Por quê? Porque na verdade aquilo foi uma atitude, o poder saiu de Jesus de forma o quê? Involuntária. Ele não tinha a percepção ou a intenção de curar aquela mulher. Ele nem tinha percebido aquela mulher. Mas a fé daquela mulher atraiu aquilo que ela precisava.
Sabe, querido, o que você precisa nessa noite? O que você necessita nessa noite? Se aproxime do trono da graça. Se aproxime do trono da graça. Amém? Como? Com confiança. A fim de quê? Receber misericórdia e encontrar graça no momento de socorro. A vontade de Deus, querido, que eu e você tenhamos a mesma atitude dessa mulher. Ao invés de esperarmos Deus fazer algo por nós, nessa noite o Espírito Santo está te encorajando a fazer algo crendo naquilo que Cristo já fez por você. A fé, querido, tem uma voz. A fé, ela tem uma atitude. Aquilo que cremos precisa ser declarado. Amém? Fique em pé no seu lugar. Oh, aleluia. Sabe, querido, o cordeiro já foi morto. E ele ressuscitou. A vitória já foi estabelecida. Agora é você que deve se mover com fé e com confiança. O louvor vai estar tocando uma canção, os instrumentos podem estar tocando. E eu quero que você, aí no seu lugar, querido, pense o que você precisa nessa noite da parte de Deus. O que Cristo pode fazer por você. Eu te encorajo, amém, pelo poder do Espírito Santo, a ter uma atitude como daquela mulher. Se aproximar do trono da graça com confiança, crendo no poder, crendo na misericórdia de Deus sobre a tua vida, crendo com o coração e falando com a boca. Sabe, querido, se a sua fé não move a sua boca, ela não moverá a sua montanha. Se a sua fé não consegue mover a sua boca, como ela moverá a sua montanha? Oh, feche seus olhos. Oh, Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, Jesus. Ah, o teu trono, Pai, é um lugar de graça e misericórdia, é um lugar de socorro, é um lugar de alívio, é um lugar de força e encorajamento. Ah, Ele abriu um novo e vivo caminho. O caminho está aberto, querido. O caminho está aberto. Ei, ei, o caminho está aberto para você andar por ele, para você ir até ele, desfrutar do poder e do trono. Oh, é o trono da graça, é o trono de misericórdia, de força, de encorajamento, de perdão, de alívio, de refrigério. Ah, querido, aproveite esse momento, faça a sua oração aí no seu lugar, corra em direção a ele, vá em direção a ele. O que você precisa? Ei, o que você precisa? Abra a tua boca e declare com ousadia: ei, eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Ei, eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Ei, eu fui perdoado, resgatado. Ei, você tem a natureza dele. A natureza de Deus está em você. Ei, eu declaro esse poder que você carrega. Ei, eu declaro esse poder que está em você. Ei, afetando a sua vida, afetando a sua vida, afetando a sua vida em nome de Jesus, afetando a sua vida. Ei, declare, 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 declare. Pela fé, meu irmão, é pela fé. Cremos no teu poder, no
Levanta suas mãos. Oh, aleluia. Ah, Pai, no nome de Jesus. Ah, Pai, eu declaro a unção, quebrando cadeias. Ah, fortalezas na mente sendo quebradas no nome de Jesus. A tua palavra, Pai, que é a verdade. Ei, renovando a mente de cada um de nós. Eu declaro você livre de todo cativeiro mental, livre de todo cativeiro. Ei, no nome de Jesus. A palavra de Deus, renovando a sua mente, mudando os seus pensamentos, assim como aconteceu com aquela mulher. Ela ouviu falar de Jesus, e eu declaro o Espírito Santo, o Espírito de Deus, renovando a sua mente com a palavra, desfazendo as mentiras do diabo, te encorajando a se aproximar do trono da graça, encontrando abrigo, refrigério, consolo, força, encorajamento, alegria, no nome de Jesus. Montes se moverão, cadeias quebrarão. Cremos em ti, Deus, cremos no teu poder, do impossível, milagres tu farás. Cremos em ti, Deus, cremos no teu poder. Oh, aleluia. Querido, 2026 vai ser poderoso. Basta você declarar que você está crendo para 2026. Como vai ser o seu ano de 2026, meu irmão? Eu, se fosse você, eu aproveitaria essa oportunidade e declararia sobre o seu ano, aproveitar essa unção para declarar sobre o ano de 2026, sobre a sua casa, a sua família, seus negócios, seu trabalho. Ei, Pai, no nome de Jesus, a unção do Senhor alcançando as famílias, alcançando os negócios. Ei, Pai, no nome de Jesus, o favor e a graça alcançando a nossa vida em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eita glória. Querido, você está aqui nessa noite e ainda não fez Jesus Senhor e Salvador. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, hoje é o dia. Sabe por quê? Porque Deus não quer mais que você fique separado dele. Ele não te trouxe aqui para você sair daqui separado dele. Ele te trouxe aqui para ouvir sobre aquilo que Jesus fez por você, para que você tivesse acesso à presença dele, para que você desfrutasse de vida eterna, perdão dos pecados. Você está aqui nessa noite e ainda não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, mas hoje entende que precisa de Jesus para se aproximar de Deus e quer fazer essa entrega hoje, quer orar, crendo, falando, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Faz um sinal aí com a sua mão, nós vamos orar junto com você, e você vai entrar na presença de Deus, vai desfrutar de vida juntamente com Cristo. Seus pecados serão perdoados e você vai caminhar em comunhão com o Espírito Santo. Alguém deseja entregar a vida para Jesus nessa noite? Faz um sinal aí com a mão, nós vamos orar junto com você. Pergunta para a pessoa do seu lado aí: tu já entregou a tua vida para Jesus? Amém. Aleluia. Alguém que está afastado do Senhor, ou se considera afastado, sabe, querido, Jesus abriu um caminho para você entrar por ele. Por que permanecer longe? Por que permanecer afastado dele? A vontade de Deus, querido, é te chamar para perto. Por isso ele sacrificou o próprio filho, para que você estivesse com ele hoje. Alguém deseja se reconciliar com o Senhor? Faz um sinal aí com a mão, nós vamos orar por você, declarando um novo tempo,
te alcançando em nome de Jesus. Todos salvos. Amém. Nós vamos celebrar a ceia, amém. Quem pode participar da ceia? Todo mundo que nasceu de novo. Todo mundo que nasceu de novo, que é filho de Deus, que já carrega o Espírito Santo, ele é bem-vindo na mesa do Senhor. Porque se Deus habita em você, por que que a ceia, por que que o seu lugar na ceia seria tirado de você? Amém? Então, se você crê em Jesus como Senhor e Salvador, mesmo sendo de outra igreja, está nos visitando, você é bem-vindo, fique à vontade. O diaconato vai estar distribuindo os elementos. Nós vamos orar pelos elementos. E você vai poder participar da ceia. Amém? Aleluia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor. Por esse pão, por esse suco de uva, Pai, que são símbolos do sacrifício de Jesus. Eles representam o corpo e o sangue de Jesus, que foi entregue ali na cruz, Pai. São símbolos da vitória de Jesus sobre a morte, sobre a doença, sobre a miséria e sobre o diabo. Por isso nós consagramos esses elementos para participarmos juntos, para celebrarmos juntos a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eles vão estar distribuindo os elementos. Você aguarda para a gente fazer isso junto. Amém? Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida. Jesus, esse é teu sangue. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. E que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. E que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia! Aleluia, querido, quero te dar essa oportunidade. Se você desejar trocar o cálice aí com seu irmão. Sabe por quê, queridos? Porque a ceia, ela fala sim do corpo de Jesus que foi transpassado,
que foi moído pelas nossas transgressões, mas ela também aponta para o corpo de Cristo na terra, que é a vida do seu irmão. Discernir o corpo é discernir o sacrifício de Jesus lá na cruz, mas é também discernir a vida do teu irmão, que hoje é corpo de Cristo com você. Então eu te encorajo a liberar uma palavra de bênção sobre a vida de alguém, abençoar a vida dele, compartilhar, trocar o cálice com ele, amém? Celebrar essa unidade que há em Cristo Jesus. Somos irmãos, temos o mesmo Pai, o mesmo Espírito habita em nós, somos salvos, curados, viveremos eternamente na presença de Deus. Então se acostuma com seu irmão, querido. Tu vai morar, tu vai viver para sempre com ele. Então é melhor perdoar agora. É melhor já perdoar de uma vez, porque você vai ter que viver eternamente com ele. Então libera perdão, abençoa a vida dele. Aleluia. Pode pegar aí o pão, querido, abrir aí o cálice. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom, amém. Aleluia. Eu vou ler 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. O apóstolo Paulo, falando sobre a ceia, diz o seguinte, a partir do versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, querido, na noite que ele foi traído, ele resolveu se entregar por todos nós. Sabe, o amor que Deus tem por cada um de nós é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Que esse amor possa te fortalecer, te encorajar, para que você ande em amor com qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer lugar, querido. Porque Jesus também tinha motivos, mas ele resolveu se entregar por amor. Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Vamos fazer juntos? Aleluia. Aleluia. O texto diz: do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Uma nova aliança, não mais de sacrifícios de animais,
mas agora é o Cordeiro de Deus que derrama o seu sangue. O sangue do Filho de Deus. Deus na forma humana, sendo sacrificado, para que eu e você fôssemos perdoados, resgatados, redimidos. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Vamos fazer com alegria, porque Ele está voltando, amém? Oh, aleluia! Eu sou livre. Aleluia!